Desde os anos 90, o Brasil vive o chamado boom evangélico. Cada vez mais gente aderindo a uma ou outra denominação neopentecostal. Muita gente estuda esse fenômeno, que é uma coisa inédita na história da humanidade e tem implicações ainda desconhecidas. Nunca antes, em toda a história do mundo, uma nação mudou de fé tão rápido. Quais serão as consequências disso? A gente está só começando a entender. E nessa tentativa de entender, tem uma categoria de brasileiros que poderia ajudar muito, muito mesmo. Eu estou falando dos desigrejados. É gente que aderiu a alguma dessas denominações neopentecostais, mas que ou se decepcionou ou causou alguma decepção na igreja. E aí precisou se afastar. Quem são os desigrejados? São os caras que tiveram tanta sensibilidade espiritual que não aguentaram ficar na loucura. Então hoje no Brasil, em 2010, eram 14 milhões de desigrejados. O censo ainda não disse quanto é que encontraram dessa vez, mas eu acho que não é menos de 18 a 20 milhões de desigrejados, de pessoas que não suportaram o sanatório, o hospício, caíram fora, mas não de Cristo. Continuam firmes no Evangelho, perderam foi a culpa, perderam o medo de pastor, perderam aquela obrigação que os levava a serem manipulados e a fazerem deles tudo que deles se quisesse fazer. Acabou com isso, por isso eles são tão odiados. Mas é um pessoal que se reúne com os amigos, e que oram juntos, que tem grupos de oração, que se encontram numa praça, num bosque, que fazem trilha juntos, que oram no meio do mato, que intercedem uns pelos outros, que se ajudam. Os desigrejados possuem dentro deles uma combinação muito rara. Por um lado, eles têm um conhecimento muito valioso sobre o mundo evangélico, um conhecimento que falta ao Brasil secular, que é aquele que não se relaciona diretamente com a religião. Por outro lado, o desigrejado, tendo visto a igreja por dentro e por fora, costuma ganhar um senso crítico muito importante para a gente entender o que está sendo feito da fé evangélica no Brasil. Essa combinação dá ao desigrejado um papel fundamental no futuro do nosso país. Eu sou Arvro, eu estou convencido de que os desigrejados precisam ser acolhidos e ouvidos. E eu quero te contar por quê, se você me der essa chance, né? Ai, ai, ai! Oi, oi, oi! Gemido! A primeira coisa a ser dita sobre o desigrejado é que ele enfrenta um preconceito imenso. Um preconceito tão grande, mas tão grande, que faz com que ele se sinta rejeitado 2 vezes. O desigrejado pode ser recebido com ressalva nos ambientes não religiosos, que, por não saber nada sobre o mundo da fé, enxergam no desigrejado apenas um otário que só percebeu tarde demais que estava sendo explorado na sua fé. Isso é bem ruim, mas sabe o que é pior? A ex-igreja do desigrejado, que pode enxergar nele o diabo em carne e osso. Veja um movimento hoje que carrega um DNA de anticristo, que é o desigrejado. O desigrejado, ele se revolta contra o culto. Ele diz que não precisa cultuar. Ele diz que ele pode ficar na casa dele. E essas pessoas são enviadas do diabo para sistematicamente combater o povo de Deus. Ah, mas muitos deles encontraram falsas igrejas. É verdade, mas aqui na nossa igreja, quantas pessoas não saíram de falsas igrejas? Quantos de vocês que estão me ouvindo não foram enganados em outras igrejas? E como que nós respondemos a isso? Como que vocês responderam a isso? Vocês abandonaram o culto, vocês rejeitaram o falso culto, mas vocês procuraram um culto verdadeiro. Mas o desigrejado não. O desigrejado, ele diz, não queremos mais saber de culto. O fenômeno dos desigrejados já faz até com que alguns pastores olhem com ressalva para determinados trechos do texto bíblico, até para aquele que talvez seja o salmo mais famoso de todos, o Senhor é meu pastor
e nada me faltará. Então você é um desigrejado, irmão. E tá amarrado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, vou falar uma coisa pra você. O desigrejado, quando recorre a esse salmo e afirma que pode ter uma relação direta com a sua espiritualidade, ele acaba representando uma ameaça ao poder não de Cristo, mas do pastor. E é por isso que tanto pastor por aí prefere até o ateu ao desigrejado. Quem fala isso que só tem Jesus como pastor é porque não quer se submeter a uma autoridade constituída por Deus no mundo espiritual, porque o pastor recebeu de Deus a autoridade espiritual para liderar, para pastorear, para alimentar e cuidar do rebanho do Senhor. Entre os desigrejados, os mais detestados por alguns pastores são aqueles que continuam tendo a sua fé. Essa categoria, o desigrejado com fé, é especialmente perigosa porque alguns pastores tendem a ver nesse tipo de desigrejado uma contestação da autoridade que realmente lhes interessa. Que autoridade? A do pastor, claro, né? Ele diz que Jesus escolheu pastores para a igreja. Ou seja, ele escolheu pastores para a igreja. Então ele não é o único pastor. Ele é o pastor alfa. Parênteses. Pastor alfa é muito bom. Ele é o pastor alfa. Ele é o maioral. Ele é aquele que apacenta as ovelhas. Mas ele apacenta do céu. Em João 10 conhecido como bom pastor. Como bom pastor. Aqui tem que ter pastor, irmão. Aqui é José Wellington. Aqui é Bispo Samuel Ferreira. Aqui é Pastor Massinho. Aqui é... Pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner Gabi. Pastor Venâncio. Como se percebe, o desigrejado não necessariamente perde a fé. O que ele perde mesmo, isso não tem jeito, é a comunidade que o cercava. Agora some a falta dessa vida em comunidade com aquelas demonstrações de preconceito que você já viu aqui. E aí você vai ter que concluir o óbvio. A vida do desigrejado não é fácil. Então, eu não concordo, eu não quero que meu viés pastoral fale mais alto aqui. Mas, por exemplo, desigrejado significa o quê? Você é contra a igreja institucionalizada? Eu sou contra a igreja institucionalizada. Tá bom, você é a favor do quê? Você é batizado por quem? Como? Você é pastoreado por quem? Como? Você congrega onde? Como? Como é que você participa da Eucaristia? Como é que você participa da ceia? Como é que você mantém a sua comunhão? Como é que você serve? Porque é na igreja, é na comunidade que você ajuda e é ajudado. Que você aprende com os erros dos outros e os outros têm a oportunidade de aprender com os seus erros. Então, sim, se eu abro mão disso, então eu não sei se dá para chamar de irmão. Não há muitos dados disponíveis sobre o fenômeno dos desigrejados, mas, no ano passado, 2024, uma pesquisa da Missão CEPAL concluiu que, em geral, eles são jovens. E para saber o que diz essa pesquisa e para honrar a variedade das fontes usadas aqui nesse humilde canalzinho, a gente recorre ao iGospel. Maioria dos desigrejados no Brasil são jovens. Beleza, mas quão jovens eles são? A gente vai ler e aí a gente vai descobrir que o nível de escolaridade também é fundamental para a gente entender o fenômeno dos desigrejados. Especificamente, 12,5% tem entre 16 e 24 anos e 12,1% são jovens adultos entre 25 e 34 anos. A geração de 35 a 44 anos aparece em seguida, com 5,7% do total de desigrejados. A faixa etária entre 45 e 59 anos é a que menos se afasta da igreja, enquanto 5% das pessoas com mais de 60 anos também se identificam como desigrejados. Em termos de escolaridade, a pesquisa indicou que a maioria dos que deixaram de frequentar igrejas tem ensino superior, 13,7%, enquanto 9% dos que possuem ensino médio estão na mesma situação. Esse é o primeiro dado para entender esse fenômeno. O desigrejado costuma ser jovem e, em muitos casos, ele é desigrejado assim que obtém algum ensino formal. E essa é uma história que eu conheci na minha vida pessoal, que eu espero ser capaz de contar aqui sem expor ninguém. Quando eu era mais jovem, e isso faz muito tempo, eu conheci essa menina que vinha de uma família evangélica. Ela frequentava a igreja, cantava louvor, tinha fé. Era uma pessoa profundamente espiritualizada e curiosa também. Por espiritualizada, entendo uma pessoa interessada naquela parte imaterial, naquela parte
mental de si mesma. Durante muito tempo, ela desenvolveu essa espiritualidade dentro do ambiente religioso da igreja dela. Só que lá pelas tantas, ela descobriu que nem tudo na igreja honrava aquela espiritualidade tão intensa e tão sincera que ela tinha. Essa menina começou a questionar se talvez não a igreja, ao menos o pastor. E eram questionamentos válidos, que envolviam muito mais o aspecto religioso que o aspecto espiritual da fé. Porque tem isso, né? Espiritualidade é uma coisa, diz respeito à essência dentro de cada um de nós. Religiosidade, a religião organizada, o culto, o ritual, isso é outra coisa. E essa menina acabou sendo expelida da igreja dela, simplesmente porque os questionamentos minavam a autoridade. Qual autoridade? Certamente não a de Cristo, muito menos a de Deus. Minavam a autoridade, isso sim, do pastor. Um pastor que não sabia ou não podia responder os questionamentos dessa adolescente. Essa moça foi a primeira desigrejada que eu conheci. Tiraram ela da igreja, tiraram a religião dela, mas não tiraram, de maneira alguma, a espiritualidade. Ela continuou interessada nesses mistérios íntimos do espírito, que é sinônimo, de novo, de essência. Ela continuou tendo uma profunda intuição, também chamada de fé, de que toda a vida é sagrada. Aliás, parece que foi essa intuição aí que fez com que ela tivesse que sair da igreja. Ela sentia que toda a existência é sagrada. Já o pastor, ao que consta, parecia achar que a sacralidade da vida humana está subordinada a determinados fatores, essa ou aquela orientação sexual, essa ou aquela posição política e assim por diante. E aí fora da igreja, essa moça viveu toda uma jornada espiritual muito profunda. O que começou com culto na igreja foi parar em pesquisa na universidade. O interesse dela segue sendo o mesmo de sempre, a consciência, que antes ela chamava de espírito e que mesmo hoje ela sente que se relaciona com algo superior, com algo imaterial, embora hoje ela se dedique a compreender a complexa, a maravilhosa máquina que opera a consciência, chamada de cérebro. Aquela intuição que essa moça teve desde sempre sobre o sagrado nas nossas existências, ao que me consta, segue inabalada. A fé dela segue firme, mas não é bem-vinda, não na igreja, e ao que parece, também não é bem-vinda na área de pesquisa dela. E essa é a condição do desigrejado. É alguém que é rejeitado duas vezes, primeiro pela igreja e depois pelo mundo fora dela. Se tivesse mais segurança para falar na condição de desigrejada sem ser rejeitada pelo mundo, essa minha fonte, que aqui será mantida no anonimato, ela poderia contribuir muito, mas muito mesmo, com um Brasil que está tentando entender os caminhos da sua fé. É preciso acolher os desigrejados. É interessante ouvir o que eles têm a dizer, porque cada desigrejado tem uma história e cada uma dessas histórias guarda uma revelação que o Brasil precisa ouvir. Tem coisa grave que acontece dentro de muitas denominações aí. Feridas graves, abuso religioso grave. Não é frescurinha de desigrejado, não. E eu vejo muitos pregadores e pastores tratando os desigrejados como se fossem rebeldes. Não, são rebeldes. Desigrejado é rebelde. Ah, mas o pregador que feriu a ovelha e continua no altar, ferindo e tirando várias pessoas da igreja, é o quê? Só quem sai da igreja é rebelde? Porque geralmente quem fere não sai, tá? Quem fere as ovelhas não sai da igreja. Toda a história recente do Brasil está aí para mostrar. Um pastor que tire proveito da sua posição jamais vai deixar de encontrar algum acolhimento dentro ou fora da igreja. Então, será que é sensato deixar de acolher o fiel que se sentiu lesado por ele? Eu acho que não, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei o quanto é possível aprender com essas pessoas, se beneficiar dessa convivência. E é por isso que eu digo: vinde a mim os desigrejados. Muito obrigado por ouvir o meu textão até o final.
sabe que eu nunca frequentei uma igreja neopentecostal, exceto quando convidado, né, em determinadas ocasiões assim, esporádicas e tal. Então eu não tenho muita familiaridade com o meio evangélico, não, confesso isso. Agora, de rejeição, que é o que sente o desigrejado, meu amigo, isso eu conheço tão bem, mas tão bem. E é por isso que eu tenho tanta empatia por essa condição, né? Me identifico tanto com essa condição. Enfim, depois do textão vem o PS. Esse é proporcionado pelos membros do canal, que mandam áudios lá no nosso grupo. Aí eu edito esses áudios e assim nasce o PS, também chamado de finalzinho. No mundo ideal, todas as pessoas deveriam ser respeitadas, independente de suas crenças ou não crenças, independente delas terem uma religião ou não terem religião nenhuma. E eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre o Brasil ser um país laico. Mas o que é um país laico? Um país laico é um estado que não tem nenhuma religião oficial e é imparcial em relação a todas as crenças religiosas. Essa historinha de Estado laico não! É Estado cristão! Vamos estabelecer uma régua de comparação, que tal? Vamos assim, colocar de um lado os países mais religiosos do mundo, a começar pelas teocracias. E aí, vamos colocar do outro lado os estados laicos, que não são aqueles que não têm religião. São justamente os que asseguram aos cidadãos a liberdade religiosa, qualquer que seja a religião. Então, pensou aí nessa divisão? Agora, vamos mudar o critério. Vamos relacionar aqueles com o maior IDH do mundo, de um lado, e aqueles que têm a pior qualidade de vida do outro lado. Qual a coincidência? Os mais ricos, ou aqueles onde mais e melhor se vive, na média, são os países que equilibram as liberdades dos seus cidadãos. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio. Porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade e está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. Esses desigrejados, eu interpreto como realmente nunca será um movimento grande o suficiente ao acabar, que no movimento neopentecostal, mas são de pessoas que minimamente conseguem ter um olhar crítico. O Cristo, né, segundo a interpretação mais provável aí que a gente segue, ele é o exemplo de alguém que conseguiu ser o humano perfeito, vamos falar assim, né? Ele é o pastor alfa. Por ser também considerado Deus, né? Então, assim, mas depois dele, tudo que veio tem defeitos, né? Você vai ver defeitos nos apóstolos. Final, finalzinho e finalzinho, aquele derradeiro momento, aqueles últimos segundos em que eu aproveito para te agradecer. E dessa vez eu queria aproveitar a ocasião para dizer que podemos nós ser as maiores bênçãos nas vidas de uns dos outros. Eu não tenho a menor dúvida disso. Podemos nós ser os milagres na existência um do outro. Esse é o verdadeiro significado de vinde a nós o vosso reino. É assim que se faz. E da minha parte eu tenho que dizer, para mim é exatamente isso que você representa com a sua atenção, a sua presença, a sua interação. Uma bênção, um milagre. E eu agradeço muito o privilégio de ter você na minha vida. É do fundo do coração mesmo. Valeu!